Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo no canal. Galera, eu quero trazer para você uma leitura que a gente fez na criptomoeda NEAR. Eu vou mostrar esse trade para vocês, qual foi a leitura. Thiago, mas você opera criptomoeda também? Sim, a gente opera criptomoeda também. Usando os mesmos conceitos, fluxo, volume e o Smart Money. Bora pro vídeo e sem enrolação. Galera, Fazer o seguinte, deixa o seu like, inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Então, bora aqui pro vídeo. detalhe também, antes eu quero mostrar para vocês a nossa comunidade no Discord. A nossa comunidade no Discord, nós passamos várias análises, tanto em criptomoeda, Forex e B3, índices internacionais. E aqui eu quero mostrar para vocês o antes e depois, certinho. Esse aqui é o antes, né? E esse aqui é o depois, é o que nós vamos mostrar na análise. Só que aqui estava desenrolando o trade, né? O trade ainda estava sendo desenrolado aqui. Aqui a gente colocou o antes e depois, mas já tinha dado um retorno bom, já estava travado no 0 a 0, beleza? Mas a gente coloca aqui várias análises para você ter uma noção. Por exemplo, esse trade aqui, ó, a gente passou, esse aqui é no GBP USD, a gente analisou o mercado dessa forma, e aí, olha Olha o que aconteceu, foi buscar exatamente nossa região e derreteu, pagando todo o movimento ali. Outro trade bem bacana aqui, é esse aqui, ó. Esse aqui foi no NZD USD, né? A gente fez análise, order block de times maiores, foi testado, buscou a região de OTR, e a gente já mapeou horas antes, e aí o resultado, olha lá, o que aconteceu? Derreteu também. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre a nossa comunidade TSX. Se você deseja fazer parte, aqui embaixo tem o QR Code, é só você colocar seu celular aí, a câmera, e cair para dentro, ou o link da descrição. Bora que bora, não perder mais tempo. detalhe, eu quero mostrar que dia que a gente passou a análise da NEAR. Dia 18, mais ou menos dia 18 ali, dia 19, a gente passou a análise da NEAR. Gala, Blur, Doge, Bitcoin. Quatro horas. Por isso que eu não estava achando. A gente colocou no dia 17, né? Às 7h53 da manhã. 7h53 da manhã. Só que eu coloquei como Solana aqui e Solana aqui. Por isso que eu não estava encontrando. Tá aqui, inclusive, deixa eu corrigir isso aqui para não ficar errado. E aqui a gente colocou no dia 17. Essa aqui foi a análise, certo? Todinha, completinha. Eu vou mostrar para vocês como e por que a gente chegou nessa análise aí. E o antes e depois vocês já viram. Ok? CryptoNear. Tá aqui. O antes e o depois, né? Agora vamos para a minha tela, que a gente vai sem enrolação, sem demora. Galera, essa aqui foi a análise da NEAR, né? Olha aqui. Quando a gente colocou o antes e depois, ela estava aqui assim mais ou menos, né? E olha lá, ela foi pagar todo o alvo que a gente colocou, estabeleceu, mas olha o que aconteceu. Derreteu, né, o mercado. A gente colocou que buscaria aqui mais ou menos 5-1 do nosso stop, né? O stop nosso estava com 4,57% e o alvo estava com um alvo de 24, quase 25%. Então ele pagou 5,44%. Só que ele, de fato, foi descer lá embaixo e foi pagar lá 51%, né? 51%. Embora a gente já tinha mapeado toda essa região nesse dia aqui, tudo isso aqui a gente já tinha mapeado. Tanto é que a gente fez uma nova análise de possibilidade de compra. A gente queria que ele viesse fazer a manipulação no fundo, né? Que seria o rompimento desse fundo aqui, fizesse um alinhamento de fluxo aqui. Porém, ele não fez. Mas veja o bloco que a gente desenhou. O bloco foi perfeito. Qual que foi a sacada nossa aqui para poder a gente pegar esse trade? Agora nós vamos passar ele. A gente não pegou todo esse movimento, mas ele foi pagar lá 11 vezes o risco, né? 11 vezes o risco. Foi pagar 11 vezes o risco. Que foi um trade maravilhoso. A gente pegou aqui 5-1 só, né? Mas foi lindo de todo jeito. Então, qual foi a sacada aqui desse trade aqui? A gente fez a leitura no 4 horas. Lógico, a gente fez uma leitura prévia no time maior, né? No diário aqui a gente pegou, ou viu que o mercado estava num período corretivo. Aí aqui
Temos as regiões maiores interessantes no topo? Temos regiões interessantes lá no topo. Temos regiões aqui, ó, tem um order block bem aqui, acima, ele já tinha sido testado. Esse order block eu não deixei marcado, porque a gente já tinha visto manualmente, e aí eu falei, cara, vamos para cima. E aqui tá no diário, no 4 horas, ele fez esse teste, né, fez até um alinhamento do fluxo, aqui no 4 horas, beleza? No order block, que vem lá de trás, ele alinhou o fluxo aqui, ó, fazendo topo, fundo, topo, quebrou a estrutura e fez um pullback. Nesse pullback, a gente viu que ainda tinha uma agressão maior de compra, né? Assim, uma maior não, tendo uma agressãozinha de compra. Ele deu a queda. Porém, como essa compra, essa agressão aqui no ADA estava ainda forte, ele fez um novo teste, e aí ficou, nesse novo teste, a gente levou em consideração esse order block aqui, e ele ficou sambando em cima desse order block, caiu em ABC, mas deixando liquidez, beleza? Voltou, né? Aqui sim, capturou o fundo e foi bem próximo do nosso order block lá. Por que que a gente tomou a decisão que ali seria uma região interessante? Porque aqui, depois desse alinhamento de fluxo, ele foi testar lá no fundo, e ele veio testar aqui em cima de novo, e sempre deixando pontos de liquidez bem próximo ao order block. Esse topinho aqui, que eu considerei como se fosse um topo muito legal. Por quê? Porque aqui abaixo desse order block de uma hora não, no diário, né, ele praticamente não veio nos 50%. Falei, cara, ele tende a fazer uma nova correção. Por que que ele vai fazer uma nova correção? Porque ele fez quebra de estrutura na baixa e ele começou a deixar muita liquidez aqui em cima. Aqui em cima, próximo ao order block. Veja, ele deixou um topo, outro topo, outro topo, outro topo, outro topo. Certo? E aí eu falei, cara, nós temos duas possibilidades. Ele defender em cima desse bloco, porque ele deixou uma piscina de liquidez em cima do bloco aqui. Ele faça um novo alinhamento de fluxo aqui, né? E com intencionalidade, mostrando força do interesse, tudo bonitinho. Ou ele vai capturar esse outro topo aqui, ó. A gente até deixou o order block marcado aqui, ó, do topinho. Só que esse order block aqui já tá no time de 15 minutos. Porque eu quis refinar ele ao máximo, para levar em consideração que nós estávamos no bloco de uma hora, no diário, beleza? Só que, então, ele foi alinhar o fluxo. Na hora que ele fez o alinhamento do fluxo, aqui todos os detalhes, aqui liquidez tinha sido capturada, aí aqui ele fez um choque, certo? E aqui ele estava alinhando para o boss, né? Fazendo o boss ali. Eu falei, cara, para mim tudo isso aqui é um período corretivo. Olhando no diário, no 4 horas, é um período corretivo. Então, se ele alinhar o fluxo, e aí a gente foi lá para um time menor, eu vou colocar aqui num time de 1 hora para vocês observar. Mais nítido. O que? Ele subiu com uma expressão muito forte, capturando os topos anteriores, que a gente acabou de me mostrar, certo? E ele caiu no ABCzinho aqui, beleza? Eu considerei como se fosse só um topo, beleza? Então, quando ele subiu com muita expressão, com muito volume, né? O RSI já estava testando ali em cima do bloco que a gente tinha deixado marcado, onde estava aquela piscina de liquidez lá atrás. Eu falei, cara, se ele fizer um novo topo, alinhar um novo topo, nós podemos pegar o back, ou seja, fazer um alinhamento. Tanto é que eu desenhei aqui, ele já estava lá em cima. Observe, aqui, ó. Espera aí. Ele já estava aqui em cima. Quando eu desenhei, olha, que esse aqui é o desenho que eu fiz, que seria a quebra da estrutura. Então, o que eu estava querendo aqui? Eu queria que, nessa hora, o mercado quebrasse a estrutura desse topo aqui, ó. Nós temos um topo aqui, deixou um fundo, e ele tinha acabado de renovar. Então, para mim, agora, não era esse fundo que eu estava buscando, é esse fundo aqui. Na hora que o mercado, eu falei assim, se o mercado quebrar com intencionalidade, até que ele não quebrou com tanta intenção e tal. Mas um dos motivos da gente pensar na possibilidade de continuidade aqui para a venda, de continuar o trade, porque é o seguinte, galera, uma coisa é você mapear o mercado, outra coisa é chegar lá naquela região e como você vai reagir a isso, certo? Então nós já estávamos mapeados, nós sabíamos que tinha um bloco no diário, nós tínhamos um bloco de 4 horas e nós estávamos numa hora observando. Isso aqui foi passado na nossa comunidade, como eu mostrei para vocês. Beleza? Então nós já tínhamos um topo, um fundo, nós tínhamos um topo mais alto, ou seja, beleza. Só que na hora que chegou lá
para mostrar força lá naquele topo, ou seja, rompendo um topo anterior, veja, observe que o volume agressor no ADA já não existia. E o RSI já estava uma tendência de baixa. Aqui topos e fundos mais altos e aqui em baixa. E eu falei, cara, então se ele quebrar agora com intencionalidade, o que é quebrar com intencionalidade? Mostrar força, mostrar vontade mesmo de cair. Então ele tinha que cair aqui, rompendo essa mínima, ou seja, para fazer o topo, fundo, quebrou. E aí ele voltar com relutâncias. O que é relutância, galera? É voltar sem uma expressividade de agressão, como aqui foi, ó. Veja que o ADA aqui tinha muito volume aqui embaixo, certo? E aí ele fez isso, a mesma coisa. Então fez topo e fundo, quebrando a estrutura. Não foi um movimento tão direcional, né, numa hora. No 4 horas tudo bem, aí melhorou um pouquinho a visão, mas na hora que ele começa a subir, começa a subir aqui no ABC. E aí nesse pullback aqui, a gente observou aqui, não está, mas aqui a gente colocou uma FIBO aqui, ó, uma FIBO OTE, certo? E ele foi buscar ali na casa de 61.8, 70, mais ou menos ali. E também nós temos um order blockzinho aqui, ó. Vamos tirar a FIBO, order blockzinho de 1 hora, certo? E veja que a entrada estaria aqui, no 50, exatamente no 50% do order block. Veja que a entrada seria no 50% e o nosso stop estaria onde? Aqui o stop, galera, eu levei em consideração o bloco de ordem, porque o pavio aqui já foi bem próximo, mas normalmente é bem próximo do pavio, então deixei aqui um pouquinho acima do bloco. Falei, vamos arriscar, mas vamos arriscar com tranquilidade. Então o stop estava tranquilo, a entrada foi massa, foi bem tranquilona mesmo também, né? Nós tínhamos o order blockzinho aqui. Dentro desse order block, nós pegamos a região de OTE, tem aqui uma zona de demanda aqui que a gente deixou marcado, pôs um pouco mais largo. Uma zona de demanda que vai estar errado, né? Lógico. Aqui é uma zona para venda, né? Uma zona de venda. Supply aqui. Então, colocamos essa venda aí e deixamos. Veja como que o mercado desenvolveu, né? Depois ele veio no 0 a 0 novamente, fez a quebra da estrutura. Na hora que ele voltou a quebrar a estrutura aqui, ele falou, a gente tá certo no trade, a gente tem que segurar. E aí ele foi lá no 0 depois e derreteu. Vou colocar no modo replay para vocês verem o desenrolar do mercado. Desde aqui do movimento de teste, certo? Se eu colocar no 4 horas, talvez seja mais interessante para a gente ver o replay aqui dele, né? Mostrando a intenção do mercado. Eu vou diminuir um pouco o zoom, porque eu quero ver o desenrolar dele até mais lá embaixo. E aí, vamos colocar aqui para ele andar. O mercado aqui mostrou bastante intenção, por isso que a gente entrou, né? Entrou no pullback aqui, do alinhamento do fluxo. E aí, ele caiu com bastante intenção, que voltou a subir com relutância. Veja o volume, observe todos esses detalhes. Foi um dos motivos da gente continuar no trade. E aí, ele foi caindo com intenção, muita intenção, até que ele voltou, subiu um pouquinho, e aí ele explodiu na baixa aqui, né? Nessa hora pegou nosso take, nosso alvo, mas veja o movimento que ele fez após isso. Estourou todo na queda. Foi um trade lindo, né? Um trade assim que muito show. Aqui a gente estava pensando na possibilidade de compra, não deu o gatilho da forma que a gente estava querendo, e aí o mercado explodiu na alta lá agora também, e está sendo show. Mas eu quero mostrar para vocês, eu estou trazendo esse tipo de vídeo para vocês aqui, para vocês verem que a gente passa análise de criptomoeda, e essas análises, elas têm sido muito top, beleza? Então, se inscreve no canal, ative as notificações, lembrando, se você deseja participar da nossa comunidade, tá aqui o QR Code, beleza? Só apontar a câmera do seu celular aí ou o link na descrição e cair para dentro, beleza? Nós temos pacotes aí muito em conta para você receber aí de 8 a 12 análises todos os dias. Nós fazemos live ao vivo todos os dias, beleza? Tamo junto e é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto.